Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Ele ressuscitou, aleluia. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã, aleluia. Vamos cantar só o coro dessa canção? Cadê os irmãos aqui do louvor? Romanos 4:25, o que diz em Romanos 4:25? Projeta para mim. Diz que ele morreu, ou foi entregue, por causa das nossas transgressões, nossos pecados, nossas iniquidades. Ele foi entregue por causa disso. Por isso, nós estamos nesse jejum, durante 21 dias, testemunhando, repetindo, falando, declarando esta verdade, que porque ele foi entregue, você está totalmente perdoado, completamente redimido. Você crê nisso? Quantos estão no jejum comigo? Hoje é o nosso 7º dia? 7º dia do jejum. E todos os dias estamos nos reunindo aqui. Eu quero dizer para você que essa semana foi uma bênção. Assim, em termos de participação, esse de longe é o melhor jejum que nós já fizemos. Eu estou assim impressionado de ver os irmãos comigo aqui durante a semana. É um grande consolo do céu não me deixar sozinho. Mas quantos têm sido abençoados com a palavra aqui? Muito importante, porque se você entende essa palavra do perdão, isso vai, como diz aí um coach famoso, vai destravar tudo na sua vida. O que trava as coisas na sua vida é a culpa, a condenação. Mas você tem que viver debaixo do perdão da cruz. Sexta-feira, que é chamada de Sexta-feira da Paixão, em inglês eles chamam de Good Friday. Por que é Good Friday, né? Tem que perguntar para um inglês. Foi o dia que ele levou nossa maldição. Não foi um dia bom, porque foi um dia de trevas. Mas foi um dia bom, porque foi o dia do nosso perdão. Mas ele morreu por isso. Mas o que o texto continua dizendo? Ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Ele ressuscitou por causa da sua justificação. Muita gente pensa, pastor, então eu não sou justificado pelo sangue? Eu não sou justificado na morte? Eu sou justificado na ressurreição? Não, Paulo não está dizendo que você é justificado na ressurreição. Paulo está dizendo que ele ressuscitou por causa dela. Por que ele tinha que ressuscitar? Ele tinha que ressuscitar para provar que o sacrifício foi aceito diante de Deus. Quantos dizem amém? Porque se nele tivesse pecado, ele não se levantaria da morte. Porque Romanos 6:23 diz o quê? O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Esse é um versículo que você tem que saber de cor. Ler a Bíblia é muito importante. Amém? Nós não conversamos as coisas baseado em opiniões humanas. Eu não venho pregar para você aqui citando autores, porque o fulano de tal disse isso, o Beltrano escreveu isso. Você não me vê fazendo isso. Quando eu faço é só um exemplo ocasional. Tudo que eu falo, eu procuro embasar aonde? Na palavra. Eu te dou um trecho, ou às vezes mais de um trecho, para embasar o que eu estou te dizendo. Porque não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Mas todos nós precisamos de conhecê-la. Quantos dizem amém? Dizem que certa vez, sabe, quando eu era criança, tinha escola dominical. E todo mundo participava. Mas, obviamente, principalmente as crianças. Então, domingo era dia da escola dominical e tinha a figura do superintendente da escola dominical. E conta-se uma vez que o encarregado na denominação, pelo ensino, foi numa sala de uma igreja para ver se estavam ensinando mesmo a palavra de Deus.
E ele então perguntou para as crianças: quem foi que derrubou as muralhas de Jericó? E um menininho de 7 anos na frente falou: não fui eu. Ele ficou perplexo. O menino falou que não foi ele. Ele saiu de lá, foi conversar com o pastor presidente, no caso eu. Ele falou: escuta, você não vai acreditar no negócio que aconteceu? Eu fui na sala ali, perguntei para as crianças quem tinha derrubado as muralhas de Jericó, e o menino falou que não foi ele. Aí o pastor falou: olha, eu conheço esse menino e a família dele. Se ele falou que não foi, é porque não foi mesmo. E ele ficou mais perplexo ainda, porque é duro quando nem o pastor conhece a Bíblia. Ele foi embora e procurou o presidente da denominação. E quando ele chegou lá para ser atendido, o presidente falou para ele: escuta, eu estou sabendo da confusão que você está aprontando. Escuta, se esse negócio dessa muralha é tão importante para você, faz o requerimento que a gente paga o conserto. Ninguém sabia nada a respeito das muralhas de Jericó. Igonato, você sabe quem derrubou as muralhas de Jericó? Não hesita não. Não faz uma cara assim, porque você responde as perguntas. A palavra de Deus é maravilhosa, querido. Você é bem-aventurado de ouvi-la aqui toda semana. Você não veio aqui para ouvir ensinos de homens. Você veio ouvir a palavra de Deus. Seus filhos são abençoados. Minha esposa estava me mostrando um videozinho de uma criança de 2 anos e meio. 3 anos, errei por 6 meses, aleluia. 3 anos o menininho sendo entrevistado. E o entrevistador falou para ele: quem foi que criou o mundo? E ele falou: foi Deus que criou. O entrevistador falou: mas como que Deus fez isso? Ele falou: você não sabe? Foram 6 dias, no primeiro dia ele disse: haja luz. No segundo dia ele criou os céus e os mares. E ele foi contando na sequência. Você sabe a sequência? Você só sabe do 6º dia. Não, tem uns aqui que só sabe do 7º. O negócio dele é feriado, sábado. Ele só quer saber do 7º dia. O menininho de 3 anos foi contando Gênesis capítulo 1 na ordem. Eu falei para minha esposa, eu falei: esse menino, alguém tem que louvar a Deus, porque ele tem uma professora que repetiu isso no ouvido dele. E depois ele assistiu o vídeo. E depois ele leu algum livro. E depois, ele não leu, né? A mãe dele leu para ele, repetiu para ele e perguntou para ele se ele estava entendendo. E o menininho de 3 anos estava lá dizendo a palavra de Deus. Ela tem poder, independente da boca que fala. Pode ser a boca de uma criança, de onde ele tira perfeito louvor. Pode ser a boca de um erudito, um professor. Pode ser a boca de um ancião. Pode ser a boca de um gago. Pode até nem ser com boca, ser com gestos, porque é mudo. Mas se ela for liberada, ela vai produzir aquilo para o que foi designada. Vida de Deus, vida de Deus. Quantos dizem amém? E hoje, no 7º dia do jejum, eu quero aproveitar e compartilhar um pouquinho, porque também vamos participar da mesa do Senhor. E quero compartilhar um pouquinho sobre a cruz de Cristo. Nesse 7º dia, nós estamos falando do perdão completo, perdão total. Preste atenção, você não foi parcialmente perdoado, você não foi perdoado 50%, não. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque se você crê que o perdão depende de você lembrar de cada pecado que cometeu e depois confessá-lo, se você crê que só é perdoado se lembrar, eu quero perguntar para você: quantos pecados você acha que cometeu na sua vida? Milhares? Milhões? Eu digo para você, é muito. Você consegue se lembrar de todos eles? Não. Porque Deus não perdoa você com base na sua memória.
Deus perdoa você com base na memória dele. Deus não perdoa você com base no seu conhecimento do pecado. Porque tem coisas que às vezes você está até convencido que não é pecado, mas é. Tem coisas que te ensinaram a achar normal, mas Deus não acha. Então Deus não perdoa você nem com base na sua teologia natural. Deus perdoa você com base no conhecimento que Ele tem. Ele viu tudo, Ele conheceu tudo. E Ele decidiu, preste atenção, Ele decidiu vir e pagar a sua dívida. Você crê no que eu estou dizendo? Não foi você que, você sabe, não tinha ninguém clamando para Jesus vir. Não tinha uma multidão clamando para o Messias vir e perdoar o pecado. Não, foi uma iniciativa de Deus. Deus olhou do céu, na sua graça, desceu da sua glória e veio sofrer a penalidade no nosso lugar. Ele se faz homem no ventre de Maria. Ele se faz um bebê indefeso nos braços de José e Maria. Só isso já nos conta uma mensagem. Ele não desceu do céu como um Deus impiedoso, expelindo fogo pela sua boca e matando quem está na frente dele. É um Deus que se apresentou de uma maneira indefesa, inofensiva. Ele está te contando algo a respeito do coração dele. Eu não vim para te condenar. Eu não vim para pisar na sua cabeça. Eu vim para te salvar. Eu vim para te libertar do pecado. Só isso já deveria produzir em você uma imagem boa do Senhor. Um grande problema que acontece são os irmãos que têm uma imagem ruim do próprio Senhor, porque não leem o Evangelho. E por isso estão o tempo inteiro tentando aplacar a ira dele, porque está o tempo inteiro pensando que ele está do céu, olhando irado, porque nós erramos, porque nós pecamos, e sempre tem um pregador para dizer para você: cuidado, porque a ira dele vai te pegar. Preste atenção, no céu hoje tem um Deus feliz. A sua imagem de Deus é de um Deus que sorri. Por que ele está feliz? Porque você é perfeito e você agora não erra mais? Não, ele está satisfeito com o sacrifício da cruz. Ele está satisfeito com o que o Filho fez. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Infelizmente muitos olham para as imagens que são feitas de Jesus. A coisa que mais me dá abominação na alma nessa época de Semana Santa é porque é cheio de imagens que não são verdadeiras. A imagem do Senhor Jesus, como é pintado, é sempre de alguém meio deprimido, alguém que está deprê, triste com alguma coisa. Você já viu alguma imagem dele sorrindo? Não tem, porque Jesus não sorri nesses lugares, entende? É aquela coisa meio emasculada, efeminada, deprimida. Aí eu fico pensando, imagina um Jesus desse, que chega para os discípulos e fala: deixo-vos a minha paz. O que Pedro ia falar? Faz isso não, Senhor. O Senhor é deprimido demais. Não é? Deixo-vos a minha paz. Essas coisas vos tenho dito para que a vossa alegria seja completa. A minha alegria está completa. Presta atenção. Jesus deixou a alegria dele para nós. Ele foi ungido com óleo de alegria mais do que todos. A unção que estava sobre ele era unção de alegria. Jesus não vivia deprimido. Teve momentos de dor e tristeza? Sim, mas ele sofreu isso no nosso lugar. Ele não vivia assim. Ele vivia cheio da alegria do Pai. Quando você olhar para ele hoje, saiba: há um Cristo feliz, sentado à destra de Deus, com a mão estendida para você. Quanto mais você conseguir enxergar isso, mais você vai ser transformado de glória em glória. Mais você vai ser atraído por Ele. Entende? Ele ressuscitou. A morte não pôde contê-lo. E Ele ressuscitou para a nossa justificação. O que significa isso? Significa que se Ele não tivesse ressuscitado, você nunca poderia ser declarado justo.
Mas como ele ressuscitou, ele pôde levar diante de Deus o seu sangue. Ele não levou o sangue quando ele morreu. Eu sei que os irmãos sempre ouvem dizer que ele desceu ao Hades, né? Desceu ao inferno. Mas o que ele falou para o ladrão na cruz, pastor Naor? Que dia que está com ele no paraíso? Então, o Senhor morreu na sexta-feira, 3 horas da tarde. No mesmo dia, ele estava no paraíso. Mas o paraíso não é a sala do trono. Não vou hoje entrar em detalhes com você. Ele foi ao paraíso anunciar para todos aqueles que creram que ele viria, que ele finalmente veio. E ele veio proclamar que agora é Senhor de vivos e mortos, e tem as chaves da vida e da morte, e do inferno também. Ele tem as chaves do inferno. Está me ouvindo o que eu estou dizendo? Ele tem as chaves da vida e da morte. O diabo talvez ainda tenha poder de matar pessoas lá fora, mas não você. Você hoje é governado por aquele que tem as chaves da vida e da morte. Eu conheço pessoas que morreram cedo. Não fique querendo julgar as pessoas, saber da vida delas. Você não sabe da vida de ninguém. Saiba da sua. Você já faz bem em saber da sua. Alguém me mandou uma mensagem essa semana tão atrevida. E ela dizia: pastor, você prega esse negócio da graça. Eu tenho visto irmãos na igreja tão cheios de pecado, dizendo que vão receber. E eu, como é que eu fico? Eu falei: você tem que nascer de novo. Ela não gostou de ouvir isso, mas ela deveria me agradecer, porque só eu posso falar isso para ela. Você tem que nascer de novo. Se você não nascer de novo, você vai para o inferno. Você não entendeu ainda o favor imerecido, o amor de Deus. E ela falou: mas e tudo que eu tenho feito de bom? É trapo de imundície. Não serve para nada. Deus não aceita. Venha desarmada, venha sem esses trapos, chega diante dele e aceita o perdão que ele te dá de graça. E pare de julgar os outros. Pare de ficar avaliando os outros. Esse tem mais pecado do que eu, aquele tem mais pecado do que eu. Que diferença que faz isso? Não é a sua justiça que te leva a lugar nenhum, é a justiça dele que foi dada a você. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Pare de olhar para o vizinho. Seja compassivo com os outros, perdoando como você foi perdoado em Cristo Jesus. Quantos dizem amém? Então, Cristo vem e ele morre. Ele vai ao paraíso. Ele desce à mansão dos mortos, como diz o credo. Mas ele volta ao terceiro dia. Porque o domingo chega. E ele sabia da promessa que domingo chegaria. E domingo chegou. E a Bíblia fala então que ele levantou dos mortos. Mas quando Maria Madalena vem tocá-lo, o que ele diz para ela? Quem se lembra? Não me toque ainda, porque ainda não subi ao Pai. Olha que coisa interessante. Ele desceu ao paraíso. No paraíso, salvos estão lá. Ele recebeu as chaves do inferno, mas ainda não tinha ido diante de Deus. Não fui ao Pai. Que hora que ele vai ao Pai? Não na morte, mas na vida ressurreta, com um novo corpo que foi feito para ele. E a Bíblia fala então que ele fala para ela: não me toque, não subir ao Pai. Ele vai subir ao Pai. E a descrição do dia que ele chega está lá em Apocalipse capítulo 5. Depois você leia. Deus está no trono com o livro na mão, mas ninguém pode abrir o livro. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Nem o anjo Gabriel, nem o anjo Miguel. Não tem anjo qualificado. Nem na terra, não tem ninguém qualificado. Nem Madre Teresa, nem Maria, nem Elias. Ninguém está qualificado. Todo mundo tem um sangue contaminado. E embaixo da terra, não preciso nem dizer, não tinha ninguém em lugar nenhum. João chorava, mas aí um ancião chega para ele e fala: não chores mais, porque o leão da tribo de Judá venceu, e ele vai entrar agora para pegar o livro. E a Bíblia fala que João olha, ele não vê o leão. O que ele vê?
um cordeiro com 7 chifres e 7 olhos, que recentemente tinha morto. Por que ele vai chegar agora diante do Pai? Porque ele vai pagar. E os anjos todos se unem num coral, porque a coisa foi toda programada. Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. É o cordeiro pagando a dívida. E agora você recebeu a vida dele. E porque você está nele, você é justo. Está me ouvindo? Não é que Deus te vê como tal. Não é um óculos especial que foi colocado em Deus para ele ver você diferente. Não. Você foi justificado. Antes você era um pecador e estava em Adão. Estando em Adão, você estava 100% perdido. 100% pecador. Mas quando ele morreu e ressuscitou para a nossa justiça, você nasceu de novo. A morte dele foi a sua. Quando você crê, você entra na vida dele. E a vida dele é a justiça de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Vou falar uma coisa para você aqui. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Eu sei que você presta atenção, porque essa é uma igreja abençoada. Eu meço a bênção dessa igreja pela quantidade que tem gente lá fora agora, conversando. Deve ter uma meia dúzia, mas aqui dentro tem milhares. Mas eu já fui em certos lugares que do lado de fora, quando eu cheguei para pregar, tinha mais gente do que de dentro. E eu falei, por que esse povo não entra? Não, eles não vieram para o culto, vieram para outra coisa. Mas você veio para ouvir a palavra de Deus, aleluia. Eu falo uma coisa para você que sempre, ela é verdade, mas ela não é totalmente precisa. Então você pode continuar falando ela, não tem problema. Mas ela não é totalmente precisa. Eu vou te dizer como é que você fala de maneira precisa. Deus me disse isso essa semana. Eu sempre digo para você que Deus pegou o nosso pecado e colocou em Cristo. E Deus pega agora a justiça de Cristo e coloca em nós. Quantos já aprenderam isso? Isso é verdade. Mas não é preciso. Vou te dizer qual é a precisão. A precisão é essa. Deus não tira coisas de Cristo para dar para você. Deus te deu Cristo inteiro. Está me ouvindo? Deus não te deu a santidade de Cristo, a justiça de Cristo, e amanhã Ele vai te dar as bênçãos de Cristo, e depois, se você comportar bem, Ele vai te dar mais coisas. Não. No dia em que você creu, Cristo foi dado a você. Cristo agora é a sua justiça. Não é que você tenha a justiça dele, ainda que isso é verdade também, é mais do que isso. Você tem o próprio Cristo, ele se tornou da parte de Deus para você sabedoria, santificação, perdão, bênção, mas também se tornou justiça. Você está em Cristo e Cristo está em você. Quantos creem que estão em Cristo? Estando em Cristo, sempre responda para as circunstâncias: Cristo é a minha vida, Cristo é a minha salvação. Mas você não, presta atenção, você não foi, Cristo apenas não foi colocado em você, você foi colocado dentro de Cristo. Você era um papel. É só uma ilustração. Você era um papel escrito todo tipo de blasfêmia, obscenidades, pecados. Porque tudo que você fez estava anotado, escrito. Você era esse papel. Mas teve um dia que você creu. E o sangue de Jesus, a borracha celestial, pegou esse papel e limpou na presença de Deus. E você se tornou uma folha completamente lavada e purificada. Mas diferente dessa minha ilustração, que você não é uma folha em branco. Deus escreveu algo em você. Deus escreveu em você uma carta, diz a Bíblia. Você se tornou uma carta viva. E o que está escrito nessa carta viva? O que as pessoas podem ler em você? Está escrito nessa carta: eu sou justificado pelo sangue, eu sou perdoado completamente, sobre mim não há mais condenação, eu sou filho, eu sou nova criação, sou mais do que vencedor, meu destino é a glória, meu nome está no livro da vida e ninguém pode apagar. Está escrito.
escrito em você hoje. O Espírito Santo escreveu isso em você. A Bíblia fala que é igual um selo. Mesmo jeito que um fazendeiro de Goiás carimba o traseiro do boi, com a marca dele, você foi carimbado por Deus. Eu creio que foi na testa, aleluia. Mas o Espírito Santo selou você. Por isso que eu não consigo entender, irmãozinhos ficam me perguntando: pastor, mas você não crê em perda de salvação? Mas e na grande tribulação, não vai ter a marca da besta? É só para os bestas, porque você não tem mais a marca. Você já está marcado, não dá para ter duas marcas. Ou você é de um fazendeiro, ou você é do outro. Se você já é desse fazendeiro, já está marcado. Não tem jeito de colocar meia, ou seja lá o que for, mais em você. Está me ouvindo? Não tem mais jeito, é irreversível. Não dá para tirar a marca do boi. Dá, meu querido? Você que entende de fazenda, dá para apagar a marca? Não dá para apagar o Espírito em você. Uma vez que você foi selado, é pela eternidade, não tem mais volta. Por isso você é salvo eternamente. Aleluia! Mas Deus faz algo além. Ele não apenas te lava e escreve o seu destino. Deus pega você e te coloca dentro do envelope. O envelope é Cristo. Você foi colocado dentro dele. Para tocar na carta, tem que tocar no envelope primeiro. O Espírito Santo é o carteiro. E ele pegou essa carta que é você. E ele vai te levar para o destinatário que está escrito aqui. Você está destinado a voltar para casa. Você não está perdido mais. Tem um endereço escrito. Existe um GPS celestial que sabe localizar direitinho. Você vai ser levado porque você está nele. Carteiro leva envelope. Carteiro não leva carta. Sabia que carteiro não leva carta? Imagina um carteiro chega na sua carta e entrega uma carta sem envelope. Não é verdade? Não acontece isso. Carteiro não sabe o que tem dentro. Carteiro só leva envelopes. Concorda comigo? É isso que carteiro leva. Eu sei que não vivemos mais no tempo de carta, mas você consegue entender a ilustração. Agora, por que se coloca uma carta dentro do envelope? Para que normalmente você faz isso? Para quê? Proteger, claro. Se não tiver no envelope, a carta amassa, suja, acontece coisas ruins com ela e pode até perder o destino. Porque na carta às vezes não está escrito o destinatário. Mas Deus coloca você no envelope. E esse envelope é Cristo. E Ele é que protege você. O Espírito Santo é o carteiro, mas o dono da carta é Deus Pai. Você está destinado a voltar para Ele. E o dia está chegando. E que muitos que dormem vão acordar para a glória. E aqueles que ainda vivem serão subitamente transformados, receberão um corpo glorificado e vão comparecer diante do trono de Deus em cima de um mar de vidro que é fogo líquido. Isso está na palavra de Deus. E a eternidade só vai começar para você. Vai ser só, na verdade ela já começou hoje, porque a morte não tem mais poder sobre você, porque Ele vive. Aleluia, olha os irmãos aqui. Aleluia, vamos cantar esse canto só um pouquinho? Só um pouquinho. Quantos querem cantar esse canto? Só um pouquinho. Deus enviou seu Filho amado. Diga isso. Não estou ouvindo a sua voz ainda. E perdoar. Na cruz morreu. Foi por seus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. De toda a sua alma, diga. Aleluia. Não há temor. Eu venci.
que vivo está. Diga isso. E quando enfim, já está chegando esse dia, chegar a hora em que a morte, nesse dia você não vai estar sozinho, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, sem medo então terei vitória, terei vitória. Verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Erga suas mãos e diga: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu venci, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, aleluia. Pode se sentar. Se você é sensível, você sabe, o ambiente está permeado de presença. Por quê? Porque Ele está vivo. Quando você invoca o nome dEle hoje, tem poder. Quando você chama, ó Senhor Jesus, me socorre, essa mesma hora os anjos saem em disparada, porque um filho invocou o nome. Há poder quando você abre a sua boca e invoca. Não há por que viver agora envergonhado. Oh, irmão, quantos crentes ainda vivem assim, se sentindo envergonhado na presença, se sentindo desqualificado, inadequado, porque tem feito tanta coisa, ainda há tanto por se fazer, e pessoas te dizem isso, e ao invés de você sentir proximidade, conexão, você sente distância, e você quer se afastar. Pastor, mas você nunca leu? Lá em Êxodo capítulo 4, quando Moisés vê a sarça pegando fogo sem se queimar, ele se aproxima, e o que Deus diz para ele? Deus diz: não chega para cá, não chega perto, porque esse lugar onde você está é um lugar santo, mas você não é Moisés, então não chega para cá. Tira as sandálias em reconhecimento da sua desqualificação. Está vendo, pastor? Está escrito na Bíblia. Por isso temos que aprender a ler a Bíblia. Por quê? Porque está escrito aonde? No Êxodo, no Velho Testamento. De lá para cá, aconteceu um evento, algo que dividiu e transformou aquilo tudo em velho, e tudo o que estamos vivendo hoje em novo. O que aconteceu? O Filho de Deus desceu da glória, morreu na cruz. Para quê? Derramar o sangue. E pelo sangue você é o que hoje? Aproximado. E hoje, Deus não diz mais para você quando você chega. Você sabe, eu vou pregar uma hora dessa sobre isso. Outro dia eu estava brincando com o irmão, e estava dizendo para ele: você sabe que tem oração que Deus não ouve, mesmo sendo de filho, tem oração que Deus não ouve. Ele falou: como, pastor, como é possível? Eu falei: lembra do filho pródigo voltando para casa? Qual que era a oração dele para o pai? Pai, pequei contra o céu, contra o Senhor, não sou digno de ser chamado teu filho. O que o pai fez? Ouviu a história dele? Ignorou completamente. Chamou o servo. Primeiro ele abraçou o filho, abraçou e beijou, depois chamou um e falou: traz lá, traz primeira coisa, o chinelo, o sapato. Por quê?
Porque ele chegou descalço, é como Moisés chegava descalço, mas agora ele vai pôr o sapato, porque o sapato é a preparação do evangelho da paz. Então agora ele chega diante de Deus calçado, porque é filho, foi salvo, tem direito de pisar no lugar sagrado, no chão sagrado. Traz o novilho, mata o novilho, vamos fazer a festa, põe um anel no dedo dele. E enquanto isso o menino estava dizendo: pai, mas eu queria te dizer que eu não sou nada. E o pai está pouco se lixando para aquela conversa, aquele nhenhenhen. Por que Deus não está querendo ouvir essa oração sua? Mas essa é a oração que muitos crentes fazem o tempo inteiro. Eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu não sou digno. Porque ele acredita que essa é a maneira piedosa de chegar diante de Deus. Talvez foi no primeiro dia que você chegou e se converteu, você chegou batendo a mão no peito e dizendo mesmo: sou pecador. Mas agora que você foi aceito, agora que você foi colocado na casa, você virou filho. Não chega mais como um pecador, como um estranho, alguém que está fora da aliança. Chega como um filho, corre para o seu pai, pula no pescoço dele, fala que você o ama. Essa é a oração que o Senhor vai ouvir de você nesses dias. Quantos dizem amém? Mudou a sua história, porque você é outro agora. Quem é você hoje? Vou dizer uma frasezinha que eu coloquei no meu Instagram hoje cedo. Você não é a soma de tudo que você fez. Não. Você agora é a soma de tudo que Cristo fez. Antes você era a soma de todos os seus pecados, de todas as suas escolhas erradas e infelizes. Quem era você? Você era a soma disso tudo. É isso que vão te dizer em qualquer palestra motivacional. Você é o resultado das suas escolhas. E é verdade. Mas tem uma escolha que anula todas as outras. Tem uma escolha que cancela todas as outras. É o dia em que você ergue a mão e diz: eu quero, eu aceito, eu creio. Nesse dia, o seu passado é completamente apagado. Está me ouvindo? Você não tem passado. Você não tem. Alguns me perguntam: pastor, será que eu tenho que ir numa terapia? É errado ir numa terapia com um psicólogo? Não, não é errado. Você pode ir, mas você vai contar o que para ele? Qual passado você ainda quer contar? Ah, pastor, tem muitas dores. Ele levou suas dores. Ah, pastor, tem muita maldição. Ele levou suas maldições. Ah, pastor, você não sabe os erros e escolhas que eu já fiz. Ele já levou também isso. Está tudo apagado, cancelado. Você vai contar o que para terapeuta? Aí quando você fica contando coisas que foram apagadas, não tem mais valor. Você está contando inutilmente. A história encerrou. Aquele velho homem já morreu. E esse novo homem é uma nova criação. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu não estou aqui para proibir ninguém de nada. A vida cristã não é um conjunto de regras. A vida cristã não é uma coleção de proibições, de pode e não pode. Não. Você é livre. Você é livre. Mas na sua liberdade, lembra disso. As cadeias caíram. A porta está aberta. O passado não pode te prender mais. Por isso, não viva mais envergonhado dentro da igreja. O que impede você de ter a oração respondida? É que você chega sem ter certeza. Você não chega, como eu falei, com ousadia. Você não se aproxima com ousadia. Você está ainda nos dias de Moisés, com medo de chegar perto, com medo de pedir. Será que não é grande demais para mim? Será que eu estou qualificado para isso? Será que eu posso pedir isso? Para com a vergonha. Pegue aí sua Bíblia, deixa eu ler com você esse versículo lá. Em Isaías capítulo 61, foi o mesmo texto que Jesus leu naquele dia na sinagoga lá em Nazaré. E olha o que está escrito: em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis da vossa herança. Por isso, na vossa terra, e nós já chegamos na terra que é Cristo, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. A alegria é perpétua, é para sempre. Ah, eu não posso crer numa vida só de riso. O azar é seu. A vida também é feita de muita luta e lágrimas. Pode chorar à vontade, mas a promessa do Senhor é de alegria sobrando na sua vida.
Você está perdendo. Você está perdendo. Você é livre. Mas melhor do que chorar é rir. Mas a Bíblia não fala que Jesus riu, mas fala que ele chorou. É verdade, ele chorou para colocar o riso na sua boca hoje. Nossa vida era só dor e pranto. Ele tomou as nossas dores e tomou a sua vergonha. E qual que é a promessa de Deus? No lugar da vergonha, você vai ter o quê? Dupla honra. Quando é que a vergonha surgiu? Quando Deus criou o homem não tinha pecado. E a Bíblia fala, Deus colocou diante do homem todas as árvores do jardim para ele comer livremente. Mas Deus advertiu, não coma dessa. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é a árvore do pecado, não é a árvore do conhecimento do mal, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Guarda isso. Do certo e do errado. Mas o homem deu ouvido à serpente. A serpente falou, não morre. Deus falou que morre, mas não morre. Você sempre tem duas vozes para você ouvir. Sempre vai ter a voz do diabo saindo na internet, na televisão, na boca de algum professor, te dizendo, não morre, não tem problema, não faz mal. Ele vai te dizer o que o mundo diz, mas você sempre vai ter a palavra de Deus para te contar quem você é. Você não é a soma dos seus erros, você é a soma da obra de Cristo na cruz. Medita nisso. A Bíblia fala que o homem e a mulher estavam nus e não se, qual que é a palavra? Envergonhava. Homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam. Apesar que o homem não estava realmente nu, ele não estava vestido de roupa, mas ele estava revestido da glória de Deus. Um brilho celeste estava sobre o homem e a sua mulher. E por causa desse brilho, todos os animais se submetiam a ele. Ele não tinha que usar força física para um leão se submeter. Ele apenas falava. E os animais se submetiam, por quê? Porque ele estava cheio da glória. Mas no momento em que ele peca, que ele comete alta traição, ele perde a glória. E ele então se vê nu. E qual que é a primeira coisa que ele sente quando ele se vê nu? Vergonha. Vergonha. Essa é a sensação básica de um crente derrotado. Você sabe que você está na posição de derrota quando você vive envergonhado. Mas muita gente te convenceu que isso é um tipo de espiritualidade. Isso é um tipo de piedade. Quanto mais envergonhado você sentir, mais perto de Deus você vai estar. É mentira. A vergonha é sinal de distanciamento, não de proximidade. A vergonha é sinal de que o homem está longe, não perto. Deus não quer você envergonhado. A Bíblia fala que o homem teve vergonha. Deus então chama por ele. Deus diz o quê? Adão, onde estás? Essa é a primeira pergunta do Velho Testamento. E a pergunta é: onde é que o homem está? No Novo Testamento, a primeira pergunta foi feita pelos magos: onde é que o rei está? Quando descobrimos onde o rei está, nós podemos agora escolher onde nós queremos ficar. Eu quero ficar no lugar do rei. Quantos querem? Deus então diz para o homem: Adão, onde estás? Adão vem e diz para o Senhor: eu ouvi a tua voz no jardim, porque tive medo, me escondi. Adão teve o que, meus irmãos? Medo, me escondi. Quem tem vergonha, sente o quê? Medo. Medo de pedir, medo de orar, medo de liderar, medo de ousar, medo de empreender. Ele tem medo de tudo, porque ele não sabe se Deus vai ser com ele. Ele não tem certeza se vai ter bênção de Deus sobre ele, porque depende dele merecer. Ele sabe que não merece, então ele tem medo. A vergonha produz medo. E medo de quem? De Deus, de Deus. Todo medo é medo da morte. Deus disse para o homem que se ele comesse, morreria. O homem comeu e não morreu. Qual a conclusão que ele chegou? Quando eu encontrar com Deus, ele vai me matar, porque ele disse que eu morreria. Está entendendo o que eu estou dizendo? O homem, o medo básico, todos os medos é medo de morrer. E o que vai acontecer depois da morte, diz a Bíblia? Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o quê? Juízo. Então todo homem lá no fundo sabe que ele vai comparecer diante de Deus. Ele tem medo disso. Ele tem medo do dia da prestação de conta. Ele tem medo do dia do acerto. E ele sabe que é no dia da morte, então ele tem medo da morte. Não existe tal coisa como medo de andar de avião. Não, você tem medo do avião cair e você morrer.
O medo é da morte. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O diabo tinha o poder da morte, mas Jesus veio e na cruz pisou na cabeça daquele que tinha o poder da morte e pelo medo escravizava os homens. Você não é mais escravo do medo. Você agora é filho de Deus. Por que você não tem medo? Porque agora você tem paz para chegar diante de Deus. Eu não tenho medo do julgamento, sabe por quê? Sobre mim não há mais nenhuma condenação. Eu não tenho receio do dia do juízo, sabe por quê? Jesus disse, quem crê em mim, não entra em juízo. Já passou da morte para a vida. Já passou para o outro lado do julgamento. Já foi absolvido e já começou a eternidade. Mas Jesus tomou o nosso lugar, sofrendo vergonha. Eu vou encerrar lendo com você. Pega aí sua Bíblia. Mateus capítulo 26. O Senhor Jesus não foi morto. Ainda que quiseram tirar a vida dele. Mas ninguém podia tirar a vida dele. É verdade que os religiosos planejaram a morte do Filho de Deus? É verdade. É verdade que teve alguém que foi lá e martelou os cravos nas mãos e nos pés, que bateu-lhe na cabeça, que açoitou-lhe as costas. Tudo isso aconteceu. Tinha que acontecer. Mas nada disso o matou. Porque ninguém pode tirar a vida dele, ele disse. Ele espontaneamente a deu. Está lá em João capítulo 10, verso 17. Que diz assim, João 10, 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu espontaneamente, eu mesmo a dou. Tenho poder para dar e tenho poder para tomá-la de volta. Esse é Deus. Esse que morreu é Deus. Só Deus pode fazer isso, filho. Só Deus. Se você não crê que aquele homem era Deus, você não pode ser salvo. Você precisa crer que quem morreu ali era Deus. Oh, Senhor, que vontade de falar mais coisas aqui. Mas eu vou dizer para você algo. Jesus acaba de celebrar a ceia. Ele sai com seus discípulos. Judas já tinha saído para buscar a corja. Ele vai para o Getsêmani. E ali a Bíblia fala que ele começa a orar e sentir profunda angústia. E o seu suor se transforma como gotas de sangue. Ali ele derramou sangue. Aquele sangue, meu querido, te livra da maldição. Porque o suor é o sinal da maldição sobre o homem caído. Ele suou a sua maldição para que você fosse abençoado hoje. E ele estava lá, e Judas chega com a corja, e os soldados perguntam quem é Jesus, e ele responde o quê? Eu sou é o nome de Deus. Quando ele diz eu sou, os soldados caem para trás. Os soldados não eram capazes de prendê-lo, porque ele apenas disse eu sou. Ele não disse morra. Ele vai dizer morra. E no dia que ele disser o verbo de Deus, 200 milhões vão morrer num dia. Isso você pesquisa depois lá no Apocalipse. Ele não disse isso. Ele disse eu sou. E os soldados se levantaram. Jesus tem que se entregar, porque os soldados não podem prendê-lo. Pedro saca da espada, tenta matar um homem chamado Malco, mas ele desvia a cabeça, a espada passa rente à sua cabeça e decepa a orelha. Jesus não para fazer um culto, não pede para tocar uma canção para ver se dá um ambiente. Não, no meio daquela situação horrorosa, ele encontrou tempo para sentir compaixão de um jovem que ia ficar sem orelha. O que ele estava fazendo lá? Não era gente boa. Mas Jesus pega a orelha, coloca no lugar, e o Espírito Santo faz a obra, mesmo diante da prisão, da morte iminente. Você vê a paz que havia nele. É o príncipe da paz. Quem pode tirar a paz dele? Eu não teria paz. Na hora que Judas chega, ele dá uma vontade de pedir para Deus ferroar ele com um raio do céu.
Mas eu não sou Jesus, aleluia, só Ele é Deus. Eu perco a paz fácil. Se alguém fala que quer me prender, eu já estou chateado. E já fico tumultuado. Quero procurar um advogado. Mas Jesus não. Eles vêm para prendê-lo, vêm armado. Ele sabe o que vai acontecer. Mas ele tem paz o suficiente para curar um enfermo naquele momento. E ele fala para Pedro: você não acha que se eu pedisse para Deus hoje 12 legiões de anjos, Ele não me mandaria? Na hora. Mas eu não vou pedir, porque eu vim para isso. Eu não faço oração fora da vontade de Deus. Isso aqui é uma outra mensagem à parte. Eu não vou pedir 12 legiões de anjos, porque é justamente para isso que eu vim. E Jesus então vai. E ele é levado primeiro diante de Caifás. Eu não vou ler com você todo o texto. Vamos ler apenas alguns textos. E ele chega diante de Caifás. Vamos ler o capítulo 26, verso 64. Mateus 26, 64. Não, vamos ler o anterior também. Olha o que diz. Caifás fala para ele: você é o Messias? Você é o Filho de Deus? Caifás era sumo sacerdote, mas Jesus ficou em silêncio. Mas aí ele diz: eu te conjuro pelo Deus vivo, que me digas, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E a Bíblia fala que o Senhor diz para ele: tu o disseste, você acabou de dizer. O Senhor respondeu para ele, porque era o sumo sacerdote. E o Senhor se submete. Entretanto eu vos declaro que desde agora, olha, nem é naquele dia, Jesus disse, desde agora, o Senhor nunca saiu da posição de glória. Desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e também vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. O que Caifás fala logo em seguida? Então o sumo sacerdote fez o que, meus irmãos? Rasgou as vestes. A Bíblia fala, lá em Levítico, não precisa de ler, que Levítico 10, verso 6, só para você anotar, era proibido para o sumo sacerdote rasgar as vestes. Se o sumo sacerdote rasgasse as vestes, ele era morto. Assim era a lei. Mas durante 1500 anos, nenhum sacerdote rasgou a roupa. Mas agora, diante de um novo sumo sacerdote, que não era mais da linhagem de Levi, mas era da tribo de Judá, que não seria morto dentro do templo, no lugar sagrado, que não seria morto pelo sacerdote escolhido. Não, é um novo sacerdócio, fora do lugar da religião, fora da cidade. É um novo sacerdócio que chegou. E diante desse novo sacerdócio, o que o sacerdócio antigo faz? Ele rasga para dizer o que? Acabou, não tem mais. Não foi só o véu que se rasgou, o sacerdócio levítico também foi rasgado. Não pode mais ser costurado. Não venha usando roupa de sacerdote, achando que vai ficar mais perto de Deus. Não venha se enrolando em talites e quipás, achando que isso tem algum valor. Naquele dia, tudo isso foi rasgado, porque o novo sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, agora estava se levantando. Alguém diga amém? Vamos continuar lendo. Ele rasgou as vestes dizendo, blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Vocês ouviram? É blasfêmia. Continue. Que vos parece? Isso é o sumo sacerdote dizendo. Que vos parece? Responderam eles. É réu de morte. E então, olha o que aconteceu. Uns cuspiram nele. Aqui, isso faz parte da redenção, está me ouvindo? Por que ele tinha que ser cuspido? Porque nós éramos como vermes desprezíveis, largados na beira da estrada, que as pessoas passavam, meneavam a cabeça e cuspiam. Mas agora o Filho de Deus, com toda a sua glória e honra, ele é cuspido no rosto. Não existe desonra maior. Não importa a cultura, sabia disso? Quando o homem é cuspido na face, se levanta dentro dele algo terrível.
Mas ele foi cuspido para levar a sua vergonha, para você não viver envergonhado mais. Mas não foi só cuspido, mas também deram murros nele. Ser esbofeteado, estapeado, é desonra. Não é uma questão só de dor física. Uma cusparada não dói fisicamente, dói na alma. É outra dor, que muitos crentes ainda estão vivendo, mas você não vai viver mais em nome de Jesus. Porque essa igreja é liberada pelo poder de Deus. E outros esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo. Quem é que te bateu? Profetiza-nos. E faziam isso o quê? Cuspindo, batendo. Depois disso a Bíblia fala que ele é entregue para os romanos para ser açoitado. E a história continua no capítulo 27. No verso 26. Pilatos. Você conhece a história? Eu não vou aqui falar de Barrabás. Só quero falar da vergonha. Mas é uma grande vergonha ser depreciado, vendido, traído. É desonroso. É uma grande vergonha ser trocado por alguém ignóbil, por alguém sem honra, por um assassino convicto, um libertador político. Olha para cá, muito cuidado, porque a tendência, a tentação da igreja ainda hoje é escolher Barrabás. Qual era o crime de Barrabás? Ele queria libertar Israel da mão dos romanos. Ele queria uma nação livre. Mas Jesus veio para outra coisa. Fica do lado de Cristo, filho. A Bíblia fala que então Pilatos soltou Barrabás, e após haver açoitado Jesus, ele foi açoitado de tal maneira que a sua costa foi dilacerada. E alguns comentaristas dizem que o próprio osso aparecia. Eu não sou capaz de imaginar isso. Por quê? Porque pelas suas feridas nós somos sarados. Ele se lembrou das suas doenças. Ele se lembrou das nossas dores. O sangue não foi só para te perdoar. Não foi só para te livrar da maldição. O sangue também é para te curar. Coloque-se debaixo do sangue e seja curado em nome de Jesus. Quantos creem no que eu estou dizendo? Depois, verso seguinte. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a coorte. Coorte é um destacamento militar que tinha de 600 a 1000 soldados. É um destacamento. Quantos entendem o que eu estou dizendo? De 600 a 1000 soldados. Ele é levado diante dessa quantidade de soldados e despojando-o das vestes. O que fizeram com ele, meus irmãos? Tiraram a roupa. Para aqueles que estão lá na Sapucaí, tirar a roupa é glória. Tirar a roupa é uma maneira deles se mostrar a sua arte, ou sei lá o que. Mas na verdade são pessoas cegas, tomadas por demônios. Porque quanto mais você entende as coisas de Deus, mais você tem pudor. Sabe o que é pudor? Você tem vergonha de mostrar o corpo. Você não quer mostrar o seu corpo. Você não quer roupas rasgadas para mostrar o corpo de maneira sinuosa. Você não quer decotes sinuosos. Você não quer roupas apertadas que mostram os órgãos genitais. Não. Quanto mais você busca a Deus, mais pudor você tem. Agora imagina o Filho de Deus, o próprio Cristo, no meio de 1000 soldados, ele é despido. O que você acha que ele sentiu? Vergonha, muita vergonha. Ele tinha que sentir vergonha para que você hoje tivesse honra dupla, diz a palavra de Deus. Ele estava levando aqui a nossa vergonha, ou talvez até a vergonha que nem sentimos do pecado, mas ele levou. E cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço. Agora tem a coroa de espinhos. Os espinhos são um sinal da maldição também, mas eles são cravados na cabeça. Para quê? Para te livrar
de todas as doenças da mente, das maldições que vêm hereditárias. O sangue foi também para te livrar da maldição. Não é maravilhoso isso? Agora imagina 1000 homens fazendo uma roda só para rir de você, zombar de você. Você não sabe o que é isso. Eu não sei o que é isso. Posso apenas vagamente imaginar. Mas ele sentiu vergonha. A zombaria foi intensa. Mas agora, além das costas deslaceradas, tem os espinhos na cabeça. E puseram na mão dele um caniço. Caniço é um bambu fino que existe lá em Israel. Colocaram esse caniço na mão dele. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, ajoelhando. Salve o rei dos judeus, diziam. E de novo, cuspindo nele. Quantos dos soldados você acha que cuspiu nele? Eram 1000, de 600 a 1000. Muitos, se não todos, cuspiram nele. Então, não é mais uma cusparada, eu nem sei dizer o que é isso. Ele está coberto do sangue, mas também está coberto da vergonha. Está coberto da vergonha. E tomaram o caniço que estava na mão dele, agora davam na cabeça dele. Batiam na cabeça. Então aquela coroa que estava por cima agora se embrenhou. Depois disso levaram e o crucificaram. Eu não estou contando isso para você para tocar as emoções da sua alma. É só para você saber que um preço foi pago para você hoje se levantar com dignidade, com honra, com ousadia. Eu sou filho de Deus, me visto como filho, falo como filho, ando como filho, oro como filho, chego na presença como filho, porque a realeza entrou em mim, eu recebi uma honra dupla. Se no mundo existe honra, tem um que me honra hoje, é o meu próprio Pai, o meu Deus. Mas Ele não faz isso por causa de mim, porque a obra foi feita no Calvário. Quantos creem no que eu estou dizendo? Fique em pé onde você está. Pega o pão e o cálice com você. Hoje, domingo de Páscoa. Oh Deus, o Espírito Santo falou comigo essa semana algo. Paulo disse que o Senhor não vai voltar sem que primeiro venha a apostasia. E olha, eu confesso para você que eu não sei exatamente se é só isso, mas o Espírito Santo me disse que a apostasia já veio, está entre nós. Olha essa história que eu contei para você. Isso não é eu que estou dizendo. São os discípulos, os apóstolos que estavam lá, foram testemunhas oculares. Eu creio na doutrina dos apóstolos, quantos estão comigo? Eu creio em João, eu creio em Paulo, creio em Pedro, Mateus. Eu creio neles. Não creio nos intelectuais, entre aspas, que estão por aí. Eu creio na palavra que o Espírito Santo deu para eles. Olha essa história que está aqui. Eu só te contei um pouquinho de revelação. Não dá para você passar por um dia como esse sem falar do Cristo de Deus, da sua morte e ressurreição. Mas em vez disso, o que o mundo quer falar? De coelho com chocolate. Ah, mas você não sabe, há um símbolo por detrás. Que morram os símbolos, que sejam destruídos. Nós não precisamos de símbolo agora. Aqui está um de carne e sangue, morrendo uma morte real, sem simbolismo nenhum. É totalmente concreto e real. Fica com a realidade. Estão me ouvindo o que eu estou dizendo? Isso é apostasia. Ontem eu fui ouvir, alguém me mandou, não sei se mandaram, sei lá por que me mandam as coisas, mas às vezes eu vou assistir. E era uma pessoa falando da ressurreição. Ela não mencionou o nome de Cristo nenhuma vez. Mas ela falou o quê? A ressurreição é apenas um símbolo. É um símbolo do novo.
É o novo que está chegando. Deus gosta do novo. E o novo vem. E o novo não sei o que. Que morra o novo. Eu quero saber do Filho de Deus. Que me interessa o novo. Eu quero saber daquele que é tão antigo, que é desde a eternidade. E vai ser pela eternidade e séculos que virão. Mas eles querem falar de símbolos. Isso é apostasia. Vão falar do Cristo real. Tenha coragem de falar do Cristo real, que viveu e nasceu com realidade, sem símbolos, sem alegorias, sem inovações filosóficas. Não. O que você vai fazer a respeito de Jesus chamado Cristo? Essa é a pergunta que foi feita. Pilatos fez, eu transfiro para todo mundo. O que você vai fazer? Todo mundo vai ter que fazer. Mas a apostasia não vai falar do filho que nasceu, que se nos deu, que veio da Virgem. Vai falar do Papai Noel. Entendeu o que eu estou dizendo? Isso é apostasia. A apostasia já está aqui. A apostasia já está aqui. Tiraram Cristo e colocaram outras coisas. Essa é a apostasia. Ela não virá para você. Você não, você é escolhido. Você foi escolhido para a salvação. Para você não há apostasia. Para você cada dia mais haverá um espírito avivado. E um coração conquistado e incendiado. E a luz de Deus vai brilhar cada dia mais até ser dia perfeito. É a promessa do Senhor. Quantos creem no que eu estou dizendo? Erga o seu pão e o seu cálice por um instante. Você e Deus. O pastor Naor vai vir fazer a confissão do pão e do cálice. Mas antes dele fazer a confissão, eu quero que você mesmo faça. Apenas diga com as suas próprias palavras: eu não tenho mais vergonha. Eu não preciso de me esconder. Eu não preciso ficar preocupado com medo. Eu tenho acesso. O sangue foi derramado. A história foi mudada. Eu não preciso ter medo mais do meu Pai. Ele não está irado comigo. Seus olhos de amor estão sobre mim. A bondade me alcançou. Meu coração tem se derretido na sua presença, porque eu tenho sido conquistado para amá-lo. Abre a sua boca e diga. Não pode ser em silêncio, tem que abrir a boca, porque é isso que vai te encher agora, em nome de Jesus. Vai orando.